militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Eu pedi para olhar para o lado. Tem gente que nem vira o pescoço. Crente pode ser sincero, mas não tanto assim, né? Geralmente eu falo assim: se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, né? E o único bonito aqui é o pastor Adão mesmo, né? Pastor Adão está parecendo manequim de vitrine de shopping center, né? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, teve um paletó igual esse aqui, viu? O rapaz que cantou é o Miqueias, né? Esse paletó aí seu também é para humilhar a gente, né? É sério, a única pessoa que eu vejo usar tanta coisa dourada e ouro é traficante. Mas ele não é traficante, né? Ele é servo do Deus vivo. Eu só brinco assim quando eu me sinto em casa, viu, irmãos? Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra em reverência ao livro sagrado. E eu quero cumprimentar aqui o pastor Adão Santos mais uma vez, a bispa Igmara, que também está parecendo a rainha de Sabá, vestindo verde pela esperança do nosso país. Eu creio. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos em guerra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Texto que já me foi informado que foi lido para o início dessa linda festividade de missões. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu quero ler mais uma vez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Posso ouvir um amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem aqui do crato, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre,
E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. A sonoplastia está onde? Opa, tudo bem com você? Já jantou? Ele está todo sorridente, né? Se você me der um pouquinho mais de ganho de voz aqui, ó, nos PA, aqui, os PAs estão bons, só aqui o retorno, vai ganhar um beijo, tá bom? Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele, tá bom? Glória a Deus, obrigado, tá? Isso. Miqueias, cadê você? Mais um pouquinho para cá. Isso. E para lá, e para frente, e para lá, assim. Isso. Agora, isso. Encoste ele lá para ficar da mesma. Isso. Pronto. Vai ganhar um beijo também. Ele deu um Jesus aqui que me deu até arrepio agora. Glória a Deus. Queridos, Jesus nos reuniu aqui nessa noite para nos treinar. Afinal de contas, eu estou falando aqui para soldados nessa noite. Alguns estão inclusive vestindo roupas de soldados. Afinal de contas, essa é a festa dos militantes. É a festa mais esperada do ano aqui no estado. E você tem que se sentir abençoado e orgulhoso de estar aqui nessa festa. Muitas pessoas queriam estar aqui e infelizmente não puderam estar. Outras pessoas estão aqui, mas estão aqui do lado direito. Tem um restaurante ali do lado. Tem mais gente no restaurante do que aqui dentro. É que eu cheguei bem na hora da janta. Infelizmente, eles vão perder um alimento espiritual. A não ser que saiam de lá correndo e venham para cá. Porque eu tenho algo do coração de Deus para o coração de vocês. Chegando aqui no evento, eu fui agraciado com um presente de 6 livros do nosso querido apóstolo Adão. E já agradeço, viu, meu querido? E eu vou ler todos eles. Principalmente porque os temas dos livros são assim, fantásticos. São livros que transcendem o pensamento normal das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Então, quero que você preste bastante atenção em mim, tá bom? A nossa fé é uma fé pentecostal. Diga comigo, pentecostal. Não dá para comparar uma igreja pentecostal com nenhum outro tipo de igreja. Nós temos do cristianismo inúmeras vertentes da fé cristã. Imagine vocês que Jesus é a raiz e o caule da árvore. E os galhos são os filhos que ele teve. Então nós temos em um galho a igreja anglicana, nós temos a igreja reformada, nós temos a igreja tradicional, temos a igreja pentecostal, temos a igreja neopentecostal e várias outras ramificações do cristianismo. Tem o catolicismo. Dentro do catolicismo tem mais de 20 vertentes do cristianismo, né? Cada um com um pensamento. Nenhuma dessas vertentes se compara à fé pentecostal. A fé pentecostal, embora ela tenha nascido aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ela só foi reconhecida e tomou assim uma guinada, como um vento que soprou sobre ela e incendiou o mundo nos últimos anos. Esse movimento pentecostal nasce, propriamente dito, há 100 anos atrás, numa ruazinha chamada Rua Azusa, lá nos Estados Unidos da América, na cidade de Los Angeles. Nasce com um homem chamado William Seymour, um negro que há 100 anos atrás, num país completamente racista, rompeu com as barreiras, não olhou para a cor da sua pele, ele apenas olhou para a chamada que ele tinha, e não usou de vitimismo, nem de mimimi para vencer na vida, e se tornou o pai do movimento pentecostal. Os cultos de William Seymour eram extravagantes demais. Se você acha que aquilo que acontece aqui no Crato com o apóstolo Adão, porque eu já vi Deus usar ele, dá até arrepio na gente. Se você estivesse lá na Rua Azusa, você ia ficar completamente perplexo. O culto na Rua Azusa era tomado por uma atmosfera de glória tão grande, mas tão grande, que o pastor William Seymour, ele passava o culto todo ajoelhado em um canto do púlpito, com uma caixa de sapato na mão, e com o rosto dentro da caixa de sapato. As pessoas não entendiam que mistério era esse. Ele tinha visão de Deus a olho aberto.
A história americana diz que os americanos brancos começaram a ser chamados a atenção pelo barulho que aquela pequena igrejinha fazia. E de repente, os americanos brancos, atraídos pela propaganda, porque William Seymour pintou a mão do lado de fora: aqui dentro Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, salva vidas e vai levar a gente para o céu. As pessoas começaram a entrar doentes no culto e saírem curadas. Americanos brancos entravam sentados em cadeiras de roda, e ao final do culto saiu empurrando a cadeira na qual vieram sentados. Esta unção de cura divina, de revelação, essa atmosfera fora do normal, fez com que os Estados Unidos da América todo parassem para ver e beber da fonte que aquele jovem negro ensinava. Quando você estuda a história de Seymour, você vai descobrir quem foi o patrono dele. O homem em quem ele se inspirou se chamava Charles Parham. Charles Parham era um pastor presbiteriano, filho de pais metodistas e presbiteriano. E ele então, um belo dia, ficou cansado da fé que ele tinha. E ele queria uma fé um pouco mais profunda. Ele queria viver aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos. Eu estou vendo um irmão ali vendendo água. Eu queria pedir a ele, por favor, se puder não fazer isso enquanto eu estou pregando, vou te agradecer muito, tá bom? Isso. Eu preciso de atenção dos irmãos. Posso continuar? Então dê um glória a Deus aí. Esse homem, quando leu a Bíblia Sagrada e viu que a fé dele era uma fé pequena, tacanha, vazia, ele se insurgiu. Ele falou e comentou com algumas pessoas, e essas pessoas falaram para ele: então, se existe outra verdade, nós queremos conhecer essa verdade. Ele alugou uma casa e foi para dentro dessa casa com um grupo de irmãos, homens e mulheres. Se não me falha a memória, 20 ou 30 pessoas. E passaram trancados dentro daquela casa 3 meses, orando e lendo a palavra. Lendo a palavra, ajoelhado e invocando o que está escrito na palavra. Leram Atos dos Apóstolos capítulo 2 milhares de vezes e falaram: se aconteceu no passado, se é verdade, queremos que aconteça hoje, no presente. E ele conta que no final desses 90 dias, uma unção invadiu a casa onde eles estavam. Uma presença poderosa, quase física, mas era invisível. Tomou conta de todos os que estavam sentados, e todos se levantaram falando em línguas estranhas, e começaram então ali a buscar a presença do Espírito Santo. Cada um voltou para os seus lugares, porque nem todos eram da igreja dele, e ele então retornou para a sua igreja. E no domingo de manhã, porque o maior culto deles era no domingo de manhã, a congregação toda esperando ele para ver o que ele tinha para falar. E ele então passou a dizer: eu recebi o que está escrito na palavra. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E ele manifestou o dom, orando em línguas. E na medida em que ele ia orando em línguas, a igreja ia se manifestando de maneira brusca e violenta. Os crentes chamaram ele de herético. A igreja se dividiu. A maioria dos crentes foram embora. Ficaram na frente dele meia dúzia de crentes. Dessa meia dúzia, 3 disseram para ele: o senhor tem até domingo que vem para rever e falar direito, senão nós não queremos mais o senhor como pastor. E os outros 3 falaram: olha, nós cremos, mas isso aí está muito distante da nossa fé. Deixaram ele sozinho dentro da igreja. Então ele, chorando, sentou nos bancos da igreja e disse: Senhor, será que eu fiz algo errado? Ninguém creu. E quando ele disse ninguém creu, do lado de fora, na janela, tinha um menino negro, William Seymour. Olha só, ele estava do lado de fora da igreja. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque brancos e negros não ficavam juntos. Havia um problema de segregação. E quando estavam juntos, brancos sentavam de um lado e negros sentavam do outro. Até hoje existe isso nos Estados Unidos e em alguns estados americanos. O menino que estava do lado de fora, com chapéu de palha, usando uma roupa muito simplória, ele era tipo um servo de uma família, um amo. Ele diz: pastor, eu creio nisso aí que o senhor falou. A tradição diz que Charles Parham olhou para ele, olhou para o céu e disse: o senhor está de brincadeira comigo. O único que acreditou é esse jovenzinho. Além de não ter idade, ele ainda é negro. E nós estamos num país que tem problema de segregação. Mas se só ele acreditou, o pastor disse: então entra aqui. E o menino entrou dentro da igreja. O pastor pediu para que o William dobrasse o seu joelho. O William dobrou o joelho. E o pastor Parham colocou a mão sobre a cabeça dele e invocou a presença do Espírito Santo. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha como Deus faz quando Ele quer promover um avivamento. E aqui eu já começo dando explicações. Avivamento nunca foi quantidade.
Não é uma multidão que provoca um avivamento. Avivamento sempre foi qualidade. Muitos de nós nos empolgamos com multidão. Eu que já preguei para 500, 600 mil pessoas, plenamente assim, na minha presença, sei o que é pregar para uma massa gigante. E sei que o barulho no meio de uma massa gigante é muito mais empolgante. Mas o resultado não é tão grande como pregar para meia dúzia de pessoas. E eu provo isso na história de Jesus. Jesus começou o ministério dele, e no auge do ministério dele, no Sermão da Montanha, ele tinha na frente dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 15.000 pessoas no culto. Era para ser o melhor culto, sim ou não? Mas de repente ele acabou com o culto, dando palavras pesadas, e foi todo mundo embora. Quando ele está andando, ele escuta um barulho atrás dele, ele olha, tem 12 homens vindo. E ao invés de ele ficar feliz, ele olha para aqueles 12 e dá uma bronca. E vocês também não vão embora? Aí o líder dos 12 diz assim: e para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. E o que foi que Jesus fez a partir disso? Ele se dedicou a pregar e a ensinar esses 12, provando a todos nós que avivamento não é quantidade, mas que avivamento trata-se de qualidade. Me dê aqui no Crato meia dúzia de crentes canela de fogo, daqueles que sobem um monte para orar, daqueles que têm visão a olho aberto, daqueles que acreditam que anjos nos visitam, e a gente vira o estado do Ceará inteiro de cabeça para baixo. Se tem algum desses aqui, pode dar um grito para eu te ouvir, por favor. Foi assim que nasceu William Seymour. Ele teve um intensivão estudando a Bíblia com o pastor Charles Parham, e quando ele já estava pronto para poder pregar, Charles convidou ele a se mudar do estado onde ele estava, porque o estado onde ele estava era muito conservador e não aceitavam pastores negros pregando, e mandou ele para o estado da Califórnia, onde está Los Angeles, que era o estado mais progressista da América, que aceitavam que pessoas negras pregassem para pessoas brancas. E foi ali, na Rua Azusa, onde o poder do Espírito Santo desceu. 2 anos depois, quantos anos eu disse? Que a igreja da Rua Azusa foi aberta, aquela igreja ungiu e enviou para o mundo 25 missionários, em 2 anos, missionários que foram parar nos quadrantes da terra, incluindo a Europa. Um casal de missionários foi pregar na Suécia, e lá na Suécia eles armaram uma tenda e começaram aquele culto barulhento, anunciando que Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, e as pessoas começaram a se aproximar para ver o movimento, e tinha muitos sinais, pessoas eram curadas. E próximo deste lugar onde tinha culto, havia um seminário batista, uma faculdade batista, que treinava e ensinava pastores. E lá dentro tinham 2 batistas, seminaristas, que quando eles paravam de estudar e tinham que dormir, esperavam as pessoas dormirem e pulavam o muro, iam lá no meio daquele culto, só para debochar daqueles irmãos que pulavam, gritavam e falavam umas coisas esquisitas. Na primeira vez eles foram e riram muito, voltaram para o seminário, no dia seguinte trouxeram os amigos deles, todo mundo debochava. Fizeram isso 1, 2, 3, na 4ª vez não deu mais certo. Pergunte por quê? Porque quem brinca com fogo se queima. O que era para ser uma piada se tornou para eles um atrativo. É o que eu sempre costumo dizer: se você não gosta de igreja barulhenta, não vá no culto. Porque você pode ir uma vez e rir, pode ir 2 vezes debochar, mas você corre o risco de a qualquer momento aquela chama pegar você, porque o fogo, ele pega, ele se alastra. E aconteceu então que esses 2 pastores batistas, tomados pelo Espírito Santo e descobertos no seminário, que eram os meninos que estavam indo em outro culto, saíram dali e passaram a congregar com aqueles irmãos que vieram lá de Los Angeles. E um dia eles juntaram dinheiro e foram até Los Angeles para conhecer a igreja do pastor Seymour, dizendo: nós participamos do seminário batista, agora precisamos participar do seminário pentecostal. Chegaram na Rua Azusa, bateram a porta abriu, o pastor William Seymour se apresentou, e eles disseram: somos da Suécia e viemos aqui em busca do conhecimento espiritual que o senhor tem. Onde é a escola, onde é a carteira que a gente senta, onde estão as bibliotecas de livros? E o pastor Seymour disse: a escola de vocês é aquele cantinho ali, e vocês podem dobrar o joelho agora e começarem a orar. E perguntaram: mas e os livros? Eles: não tem livros, só tem conhecimento de revelação através da oração. O conhecimento bíblico vocês já têm, vocês têm que orar. Quanto tempo? Até o céu rasgar em 2 partes e vocês receberem o que vocês vieram buscar.
E os cultos passaram a ser assim. Eles oravam 10, 12, 13 horas ajoelhados, buscando o poder do Espírito. E está escrito na palavra: aquele que bate, a porta se abre. Quem procura, acha. Aquele que pede, recebe. Talvez seja por isso que ninguém mais é batizado com o Espírito Santo num culto pentecostal. As pessoas vêm para o culto e ficam olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ficam olhando o pregador o culto inteiro com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para uma festa pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Aí o poder do Espírito Santo não pode descer, porque Deus precisa ser provocado. Esta palavra é revelada, dá até um corte aqui, vou falar de novo. Deus é um ser que precisa ser provocado. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque Deus não age, Ele reage. O Deus do Velho Testamento agia. Ele até deixou escrito: operando eu. Porque Ele agia, Ele interferia. Ele não perguntava para as pessoas se elas queriam ou não. Ele chegava e dizia: vou te levantar. A pessoa começava a dizer: mas o meu milharal é o menor da minha casa, eu sou uma criança. O Senhor diz: não diga sou uma criança. Deus interferia no Velho Testamento. Acabou o Velho Testamento em Malaquias. 400 anos de silêncio de Deus até chegarmos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Deus que falava do alto da nuvem resolve andar entre nós como um ser humano. Aí Ele diz assim: você tem que me dizer o que você quer. Vou te dar um exemplo. Trouxeram um cego para Jesus. E aí Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Trouxeram um cego para Jesus. E Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Alô? É óbvio, ele é cego, ele quer ver. Mas Jesus disse: eu preciso ouvir de você. Eu não posso interferir na sua vida, mas se você me provocar, eu posso te abençoar. Se você começar a gritar, eu posso te ouvir. Se ficar paralisado, com a perninha cruzada, a mãozinha no queixo, filosofando, to be or not to be, that's the question, nada vai acontecer. Mas se você for maluco, no meio dessa meia dúzia que eu disse, e começar a gritar e a pular aqui dentro, o céu vai cair sobre a sua vida. No livro de Jó, o patriarca disse assim: Deus ama aqueles que o provocam. O que é provocar Deus? É você tirar Deus daquilo que Ele está fazendo e trazer a atenção dEle para você. Pastor, e é possível? Isso é claro que é possível. Quer ver? Quem aqui já participou daquele culto que você falou: o que eu vim fazer hoje aqui? Alguém já participou de um culto assim? Nada dá certo no culto. As crianças não param de correr, o diácono parece estar possesso, o presbítero parece estar endemoniado. Aqui no Ceará não tem, só lá em São Paulo. Já participou de um culto assim? O céu está de bronze, o culto está amarrado, louvor não funciona, a palavra não funciona, é aquele silêncio. Mas de repente um valente dá um grito. E geralmente vem lá do fundão. A pessoa está escondida e diz: glória a Deus! A igreja inteira reage assim, ó. Sim ou não? Por que a gente olha para a pessoa que gritou lá atrás? Porque ela chamou a nossa atenção, amém? Mas calma aí, ela chamou a sua atenção, mas ela não chamou o seu nome. Você está num shopping, uma multidão de gente conversando, você não está nem aí. Até que alguém grita: Maria, você olha na hora. A gente só olha quando alguém chama a nossa atenção e chama a gente pelo nome, sim ou não? A pessoa gritou o que lá atrás? E você olhou para ela por quê? Se prepara aí. Se essa pessoa disse glória a Deus, e você que não é Deus olhou para ela, imagine o Deus eterno sentado lá no alto e sublime trono. Os nossos cultos tinham mais milagres porque nós tínhamos mais barulho. Fazíamos tanto barulho que nos eternizaram com um louvor através de um poema. Um poema que dizia assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com aquele povo foi-se embora.
para Sião. Escute, será que aquele povo já foi para Sião e a gente não viu? Porque o poeta diz que esse povo barulhento vai sair da terra, e quando sair vai ficar em silêncio. Mas a trombeta não tocou, o povo não foi para Sião, e a igreja está em silêncio. Para a igreja reagir, precisamos de uma parafernália de instrumentos, e quanto mais batuque na bateria, e quanto mais a guitarra é pesada, mais o povo grita. Mas terminou o barulho da guitarra, terminou o barulho dos instrumentos, a igreja se aquieta. E alguém diz: não, pastor, porque eu estou prestando atenção no culto. Amigo, aqui não é uma reunião do Rotary Club, aqui não é uma reunião do Lions Club. Não conte para ninguém, aqui não é uma reunião da maçonaria. É nesses espaços públicos que as pessoas sentam, cruzam as pernas e ouvem um palestrante. Eu não sou palestrante, eu sou um profeta do Deus vivo. Eu estou te desafiando. Eu estou tentando arrancar de dentro de você esse coração de pedra e colocar dentro de você um coração de carne. O que eu vou falar agora é matéria do pastor Adão, mas ele vai me dar licença para falar. O pentecostal, ele é sensitivo. E eu sei que essa palavra é muito mística, mas é a única que eu encontro. Todo crente pentecostal, ele tem percepção acirrada, acima da média dos demais seres humanos, para o mundo invisível. E eu provo, quer ver? Quem aqui já foi fazer uma oração numa empresa, na casa de um amigo, de um parente, a convite? Alguém falou: vem orar comigo. Quem já foi? Quem já foi? Você lembra que para ir você pegou a Bíblia, leu um trecho, fez uma oração antes, chamou um irmão de oração? Lembra disso? Você entrou dentro da casa, dentro da loja, dentro do consultório da pessoa. Quando você pisou lá dentro, subiu um arrepio, que foi até o fio do cabelo. Quem já passou por isso? Interessante, quem estava com você não teve arrepio nenhum. A pessoa lá dentro não sente nada, mas você pisou lá dentro e sentiu tudo. Por que isso? Porque todo pentecostal, ele é sensitivo. Isso não é uma bênção só para nós. Todo ser humano é sensitivo. Uns em maior escala, outros em menor escala. E explico por quê. Nós não somos feitos apenas de matéria. O ser humano é um ser trino. Há uma tricotomia em nós. Somos corpo, alma e espírito. Nós somos o que, a igreja? 1, 2, 3. O corpo, eu não preciso falar para você o que é. Só você dar uma olhadinha do seu lado, você vai ver esse corpinho em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, de um violão. Eis aí o corpo. O corpo é feito da terra, pura matéria. Mas dentro do corpo habita a alma e o espírito humano. Aqui está a confusão entre os crentes. O que é alma? O que é espírito? A alma é o palco das nossas emoções. O espírito é a nossa psique, a nossa inteligência. É o que nos dá atributos de sermos maiores do que os animais irracionais. Os animais irracionais, cachorro, gato, cavalo, vaca, eles têm matéria e alma. Porque quando Deus os fez, em Gênesis, o Senhor disse que os fez alma vivente. Alma, emoção. Espírito, razão. Alma, sentimentos. Espírito, conhecimento. Amém? Alma é coração. Espírito é mente. Quem decorou isso? Diga: eu decorei. O problema nosso é que muitos de nós ficamos apenas na alma, e outros de nós ficam apenas no espírito. E o pior, tem alguns que só ficam na carne. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, a primeira carta, ele vai falar: eu encontrei 3 tipos de pessoas na igreja onde eu prego: os homens carnais, os homens naturais e os homens espirituais. Olha só, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Qual a diferença entre eles? O homem natural é o homem que nasceu só uma vez. Para ele tudo começa nessa terra e termina nessa terra. Para ele é só matéria. O homem carnal
Ele pensa que é espiritual porque ele tem sentimentos, mas o homem espiritual discerne a tudo, é o que Paulo disse. Então, num culto como esse, por isso as reações são tão adversas. Você já percebeu que tem gente que já está chorando, falando em línguas e tremendo? Tem outros abrindo a boca de sono, e tem uns me olhando assim com uma cara de paisagem. Por que essa grande diferença no nosso meio? Porque nem todos são espirituais, e também nem todos são naturais, e nem todos são carnais. Por isso que a palavra encontra guarida em cada uma pessoa de uma forma. Mas todo ser humano tem uma abertura para um mundo paralelo. Deus criou 3 mundos: o mundo do seu espírito, o mundo do espírito do diabo e o mundo do espírito do homem. Vou repetir: existem 3 mundos paralelos: o mundo físico, que é o nosso mundo, o mundo da matéria; o mundo invisível da parte divina, e o mundo invisível da parte maligna. O reino de Deus é os céus, o reino do diabo é o inferno. Mateus 25, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e o reino dos homens, que é a matéria. Esses reinos, por lei, devem ficar separados. Deus habita no seu céu, o diabo habita no seu inferno, e o homem habita na terra. O homem é o dono do planeta. Quando Deus fez Adão, ele disse: dominai a terra e cuidar dela, ela é sua, eu te dei a terra. Então Deus ficou no céu, a terra é do homem. Nenhum espírito poderia estar na terra, porque a terra pertence ao mundo material. E por que é que os espíritos entraram aqui? Porque o diabo, sujo como era, encontrou um mecanismo. Veja só, todos nós sabemos que o diabo já foi um anjo de luz, sim ou não? O que é mais fácil, ser enganado por uma cobra ou por um anjo de luz? Imagina, você está andando, vem uma cobra na sua frente e conversa com você. Aí de repente aparece um anjo de luz. Você acreditaria na cobra ou no anjo? Não ouvi? Eu também. Então por que o diabo não apareceu para Adão e Eva em forma de um anjo de luz? Porque Paulo diz: ainda que um anjo de luz se apresente a nós, seja ele anátema. Por que Satanás não apareceu lá no Éden para Adão e Eva em forma de anjo? Pergunte para mim, por que não? Porque anjos são seres espirituais, e nada que é espírito pode tocar na matéria. Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, mas há um mundo paralelo ao meu, um mundo espiritual. Tem um anjo aqui do meu lado bem forte, e atrás do anjo tem um demônio. Como assim, pastor? Eis que o diabo anda ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor está: eis que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e livra do mal. Olha só, mundo físico, mundo espiritual divino, mundo espiritual maligno, são mundos paralelos. O anjo que está aqui do meu lado agora, se ele quiser me dar um beijo, eu não vou sentir. Se ele estiver passando a mão na minha cabeça, eu não vou sentir, porque ele é espírito. Se o diabo sair de lá e vier de cá agora e tentar me esmurrar, ele não consegue, porque ele é etéreo, translúcido, não tem matéria, e também é um ser eterno. Vocês estão entendendo? O diabo sabia que ele não podia enganar Eva e Adão com o seu corpo. Então ele criou a primeira seção espírita do universo. Ele entrou no corpo de um animal que tinha alma e tinha matéria. E como ele é espírito, ele deu a habilidade àquele animal de falar. Ele incorporou em uma cobra, e assim ele quebrou uma lei. Ele entrou no mundo físico, mesmo sendo espiritual, com um detalhe: só entrou porque o dono da terra autorizou. Não, você não entendeu, vou falar de novo. O diabo só entrou porque Eva falou: pode falar, eu te autorizo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Mude a música, Roberto, estou com o corpo arrepiado. É por isso que a sua casa está um inferno. O diabo não podia entrar lá dentro. Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Maria Padilha, Maria Mulambo, Pombagira, nenhum deles podia entrar na sua casa. E entraram por quê, pastor? Porque você deu legalidade. Como eu dei legalidade? Você pecou e não confessou. Você emprestou a sua voz ao mal. Você comeu comida sacrificada a ídolo. Você foi naquela loja e comprou aquela roupa. Na hora de pagar, lá no caixa tinha sal grosso
e dentro dele uma cabeça de alho, e você foi lá no biombo e trocou de roupa, mascando chiclete ainda, sem saber que tudo que estava dentro daquele lugar era consagrado a demônios. Pastor, aí o senhor está pegando no meu pé demais. Pense o que quiser, eu estou sendo profeta. Eu estou dizendo que o diabo é mais inteligente do que nós. Ele não pode ir entrando na vida de um crente de qualquer maneira. Para isso ele tem que pedir autorização. E Deus não vai autorizar o diabo a entrar na sua vida, a não ser que você abra uma brecha na sua armadura e dê legalidade a ele, como por exemplo, pecar e não confessar. Como por exemplo, comer qualquer coisa sem antes orar. Não, pastor, eu oro pelo almoço e pela janta. Dentro da sua casa, onde todo mundo é crente. Você ora no restaurante? Você ora quando você vai comer um lanche na esquina? Quando aquele seu amigo te dá um pedaço de pão no trabalho, você ora antes de morder aquele pedaço de pão? Quando você toma aquele cafezinho no banco, como você... Pastor, mas aí já é fanatismo. Chame do que você quiser. Eu só estou te alertando, acredite se quiser. O diabo não pode tocar na sua casa, a não ser que você dê legalidade a ele. É por isso que o seu casamento está no inferno, seus filhos nas drogas, sua filha na prostituição, sua casa está uma miséria. Mas isso termina hoje à noite. Quando você sair daqui com esse conhecimento, você vai chegar na rua da sua casa gritando bem alto: cheguei! E se aquela vizinha linguaruda, fofoqueira, subir no muro e falar: o que é que foi, Maria? Diz assim: não é com você que eu estou falando. Você vai abrir a porta da sua casa e não vai entrar. Abre a porta, olha para o relógio e diz: tudo que entrou aí tem 5 segundos para sair. E conta 5 segundos. Não se assuste se janela começar a bater, porta começar a bater, panela cair na cozinha. Não tenha medo. Até a minha barba arrepiou agora. Escute. Você vai entrar em casa e fecha a porta. Se você sentir que o mal está lá dentro, arregaça a manga da camisa e diga: vou te quebrar na oração, Satanás. Vou te quebrar nas línguas estranhas. Vou profetizar, vou dançar, vou adorar a Deus, até que não sobre nada do mal na sua casa. Sente aí. Somos, por natureza, seres sensitivos. E aqui está um problema. Como todos nós somos sensitivos, e eu te provo. Chega no seu trabalho amanhã, ou com os amigos na escola, ou com a família, e fala assim: gente, eu tive um sonho essa noite. A pessoa pode estar fazendo o que for, ela para te ouvir. Fale que você viu um negócio no meio do mato, todo mundo para te ouvir. Porque o ser humano tem paixão por aquilo que é transcendental, por aquilo que é metafísico, por aquilo que é invisível, por aquilo que é sobre-humano, por aquilo que é sobrenatural. Por quê? Porque parte de nós veio lá do céu, parte de nós veio aqui da terra. E aí temos essa briga entre o céu e a terra aqui dentro de nós. Quem é que vai ganhar? A parte que nós alimentarmos mais. Se você só cuidar da sua carne, a sua carne vai acabar vencendo. Mas se você treinar o seu espírito nessa escola, não tem demônio que te prenda mais. Posso ouvir mais um glória a Deus? Somos seres espirituais. Em algum momento da vida, nós vamos exalar essa parte sobrenatural, ou com sonhos, ou com visões, ou com audições. Tem pessoas que escutam vozes, tem pessoas que veem coisas que ninguém vê, tem pessoas que sentem, entram no lugar e arrepiam o corpo dela todo. Essas pessoas têm 3 caminhos a seguir. O primeiro, que é o mais provável, vão achar que isso é coisa da cabeça delas e vão continuar vivendo. O segundo, que é o pior, a pessoa vai ter um amigo que frequenta centro de feitiçaria e vai comentar com a pessoa, e a pessoa vai dizer: você precisa desenvolver o seu talento. Você é médium e você tem que frequentar o nosso grupo, porque nós vamos treinar, te ensinar a transcender. Mas essa pessoa também pode seguir o terceiro caminho, que é o mais difícil, mas que é o melhor. Essa pessoa se amiga de um crente canela de fogo.
Aí o crente canela de fogo vai falar: vamos lá na minha igreja que nós vamos orar com você. Se for de Deus, isso vai crescer. Se não for, a gente vai expulsar. Aí a pessoa vem para a igreja. E a pessoa dentro da igreja se aproxima de crentes mais espirituais do que ela. Aí ela tem possibilidade de desenvolver os dons espirituais. Mas quando essa mesma pessoa entra dentro da igreja e se aproxima de gente gelada, gente fria, gente que já queimou, mas agora só tem brasa, gente que já queimou, nem brasa tem, só tem cinzas. Tipo esse crente que está aí do seu lado, esse geladão aí. Essa criatura está tão fria, que se você ficar mais 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. E se você se aproximar dessas pessoas mais frias, que é mais fácil se aproximar dela do que daqueles que queimam, pergunte por quê? Os frios são mais elegantes, são mais equilibrados. Até o glória a Deus deles é assim, ó: glórias a Deus. Pode ver, esses geladão, eles gostam daqueles louvores, mas aqueles louvores que eles chamam de worship, aqueles louvores em câmera lenta, em slow motion, o louvor vai cantando e a pessoa fica. Porque é bonito. Aí solta um forró daqueles que o Miquel estava cantando aqui. Aí o crente pentecostal parece milho de pipoca numa panela quente. Ninguém quer ficar perto disso. Por quê? Porque essas pessoas são chamadas de esquisitas, de malucas e de fanáticas. Pior, chamam elas de quadradas. E eu amo ser chamado de quadrado, porque o mundo está ladeira abaixo. Tenta empurrar um quadrado na ladeira abaixo para você ver se consegue. Só cai na ladeira esses redondinhos, esses perfeitinhos, esses crentes almofadinhas. O que Deus tem para o movimento pentecostal, os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, e não subiu ao coração do homem ainda. Alguém acredita que nessa noite pode ter uma experiência poderosa? Então agora, não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, por favor. Escute, a fé pentecostal, ela não trabalha muito com a racionalidade, porque a razão não explica como é que esse crente que está do seu lado, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, a pessoa fugiu da escola, não sabe escrever o nome dela, mas afirma com todas as letras: eu falo na língua dos anjos. Faz sentido isso? Não faz. Primeiro culto meu, sentei do lado de um rapaz, era meu vizinho, não sabia que era crente, aqueles crentes 007, né? Espião. Eu falei: você nunca me falou que você era crente? Ele disse: você nunca perguntou? No final do culto eu perguntei para ele: meu amigo, a sua mãe era dona de uma floricultura? E ele falou: por quê? Eu falei: você passou a reunião inteira falando samambaia, 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 samambaia. Que samambaia é essa? Ele falou para mim: não é samambaia não. Aí ele sorriu, só 2 dentinhos na boca. É língua de anjo. Eu falei: você fala língua de anjo? Ele disse: eu falo. Eu falei: com base no que? Ele diz: na palavra. Eu disse: onde está escrito? Ele: Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu disse: lê para mim. Ele falou assim: eu não sei ler. Eu falei: língua portuguesa você não sabe? Ele diz: eu fugi da escola. E língua de anjo você fala? Ele diz: não faltei nenhuma aula. Eu falei: então eu vou abrir e vou ler. E eu abri no culto, e estava escrito: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um barulho de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
além da materialidade. Daí a palavra fé, crer sem ver. Acreditar que existe, que você vai tomar posse. Você não sabe se vai vir da esquerda, da direita, nem para frente, nem para trás. Você simplesmente sabe. Você não sabe como, nem quando, mas você sabe que vai acontecer. Eu me lembro que o meu primeiro seminário na Assembleia de Deus era a escola dominical. E na escola dominical, uma aula sobre batismo com o Espírito Santo. Leram os versículos, leram Joel, leram o capítulo 2 de Atos, mostraram em Atos 19, mostraram tudo. Aí eu levantei a mão como jovem novo convertido e disse: e como é que a gente recebe? Aí o professor, que era um erudito, disse: vou te ensinar a receita que o meu pai me ensinou na fé. Falei: qual é? Da glória. Eu falei: glória, e não recebi. Ele falou assim: mais glória. Glória, glória. E eu disse: não recebi isso, mais glória. Glória, 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 glória. E era o culto inteiro falando glória. Faz sentido aqui? Não faz. Mas começa a dar glória para você ver como é que o coração acelera. Eu já vi gente começar dando glória a Deus brincando, e daqui a pouco começar a chorar e falar em língua estranha. Porque quando você manda glória para cima, Deus não leva em brincadeira. Quando você diz glória a Deus, esse glória a Deus não fica na horizontal, ele vai na vertical. Ele atravessa o primeiro céu, céu atmosférico, atravessa o segundo céu, céu cósmico, entra no terceiro céu, atravessa os portões dourados, vai pelo átrio, atravessa o lugar santo, entra no santo dos santos, e Deus recebe a glória. E daqui a pouco ele devolve a glória aqui para baixo. Você manda glória e recebe glória. Não há uma explicação lógica. A gente aceita pela fé. E vem o diabo em pleno século 21 e começa a destruir a nossa simplicidade pentecostal. Pergunte como? Fazendo com que os nossos filhos e netos, que não têm experiência alguma com Deus como nós tivemos, transformem cultos pentecostais em piada de internet. Recortes onde irmãos estão pulando, dançando, caindo, debocham de línguas estranhas. Se eu, que sou ser humano, fico triste, imagine aquele que nos dá esses dons. Aí, por causa desses deboches, e por causa dessas pessoas que não têm cultura bíblica, o movimento pentecostal está afundando. E aí estão nascendo outros ministérios que têm vergonha de ser chamados de pentecostais, então eles dizem que são neopentecostais. Tem vergonha de estar num culto com as cadeirinhas de plástico como essa, num lugar sem forro. Eles querem uma igreja toda pintada, bonita, com um painel de LED, com luzes coloridas. Não querem culto. Querem shows. Querem entretenimento. Querem palavras doces e dóceis, que mexem com o coração deles, ao ponto deles saindo: nossa, senti Deus. Sentiu nada. Não sentiram não, mas eu chorei. A criatura chora em casa escutando Gustavo Lima. Sou homem de família. A criatura chora em casa até hoje assistindo o filme do Titanic, depois de assistir 1000 vezes o filme. Principalmente na parte onde o Leonardo DiCaprio está segurando aquela madeira e ele diz: tchau, Rose. Ele solta a mão e vai afundando com a boquinha azul. Até hoje eu não entendi porque que ele não subiu naquela madeira. Cabia ele, a Rose, o pai e a mãe da Rose, e até um cachorrinho da Rose. Mas isso é uma história para outro dia. A senhora chora até hoje assistindo a última série, sabe Deus o nome. Então derramar lágrimas numa igreja não quer dizer muita coisa. Porque o culto não é para a alma. O culto é para o espírito. O que é o espírito? É a parte do seu entendimento. Por exemplo, se Jesus me der um milagre essa noite, Ele é Deus. E se Ele não me der um milagre? Continua sendo Deus. Se isso é verdade, por que você não ficou na igreja que você nasceu? Opa, pastor, pegou no meu pé agora? Peguei. Você pula de igreja igual um macaquinho pula de galho em galho.
Não, ali não tem oração forte, aqui também não tem, vou aqui naquela outra. E pior, quando você não acha uma igreja do seu gosto, você abre uma para você. Que é mais fácil abrir igreja no Brasil do que abrir boteco. O problema não está na estrutura. O problema está em você. O problema está na forma como você absorve o culto. Por exemplo, uma vez eu perguntei para um pastor, ele disse aqui, ó, o meu povo só dá glória a Deus quando eles sentem. E eu fiquei curioso. Eu falei, pastor, o que o povo tem que sentir para dar glória a Deus? E ele falou, um arrepio. Eu disse, já sei, o povo quer sentir o vento das asas do arcanjo Miguel no rosto. Eles querem sentir o calor da brasa tirada do altar, queimando os lábios. E eu falei, então o senhor me desculpe, porque eu não preciso sentir nada para dar glória a Deus. Eu não preciso sentir, eu só preciso saber. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Saber que os meus pecados estão perdoados, que o meu nome está escrito no livro da vida, e que se a trombeta do arrebatamento tocar agora, e desta multidão só 2 subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Agora sente que eu vou te dar um ensinamento. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis o quê? Recebereis o quê? Não fale em Espírito Santo, só diga a palavrinha do meio. Mas recebereis a 1, 2, 3, recebereis a virtude do Espírito Santo. Aperte o cinto aí. A palavra virtude no Novo Testamento que foi escrito na língua grega, a palavra virtude no grego é dunamis ou dunamis. A palavra dunamis ou dunamis, traduzida para a língua portuguesa, ela vira dínamo. E o que é um dínamo? Se você conhece alguém que tem uma autoelétrica, vai lá e peça para te mostrarem um dínamo. Um dínamo é um aparelho que ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Vamos falar de novo para você ir mastigando. Se quiser anotar, pode até anotar. A palavra virtude no grego, aqui nesse texto, ela é a palavra dunamis. O Senhor está dizendo, vocês receberão um dunamis do Espírito Santo. A palavra dunamis, na língua portuguesa, é dínamo. Vocês receberão o dínamo do Espírito Santo. E o que é um dínamo? É um transformador de energia. Transforma energia mecânica em energia elétrica. O que é energia mecânica? Você na sua bicicleta pedalando. A senhora tentando bater uma clara de ovo com a mão. Energia mecânica. Aí você cansa assim, eu quero usar energia elétrica. Você pega a clara de ovo e põe numa batedeira. O trabalho sai 1000 vezes melhor e muito mais rápido. Você cansa de pedalar e põe um motor na sua bicicleta. Aí a bicicleta vira uma moto, te leva para tudo quanto é lugar. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Vai vir sobre vocês um transformador de energia. Como assim? A energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica. E eu explico. Olhe para a sua mão. O que você vê quando olha para a sua mão? Dedos, unha, anéis, calos, esmalte. Aí a Bíblia diz, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha de novo para a sua mão e seja sincero, você acha que essa mão tem poder para curar alguém? Não tem. A Bíblia diz, onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Olha para o seu pezinho. Tenta lembrar a última vez que a senhora e o senhor viu ele. Você acha que esse pé é chulezento, cheio de frieira, essa unha encravada, essa unha podre, cheia de fungo, está até esverdeada, essa joanete miserável, que faz o dedo do seu pé esticar para lá,
Você acha que esse dedo cheio de olho de peixe, esse pé podre, pode tomar posse de algum lugar? Então o que a palavra está dizendo? A minha mão não cura ninguém, porque é energia mecânica. Eu até tento, mas quando a virtude vem sobre mim, a energia mecânica vira uma energia elétrica. Quer ver? Quer ver? Eu preciso de uma cadeira aqui. Você vem cá, pega uma cadeira rápido aqui. Senta aqui na minha frente, rápido. Mas é rápido, espírito de tartaruga, eu te repreendo. Senta aí. Tem um paralítico na porta do templo chamada Formosa. Aí Pedro fala assim para ele: energia mecânica. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não, pode sentar. Você não leu a Bíblia. Pedro mandou o homem levantar e o homem não levantou. Está escrito: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele usou energia mecânica, achou que a força da voz dele ia funcionar, e o homem não levantou. Aí a Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E o homem começou a saltar, a pular com as mãos para cima e adorar a Deus. É isso, obrigado. Senta aqui, fica aqui, você está de castigo, senta aqui. Energia mecânica, em nome de Jesus Cristo. Olha, ele usou o poder do nome: em meu nome farão milagres. E não funcionou. Energia mecânica. Aí Pedro não se conformou, ele podia ter ido embora, desistir do ministério dele. Ele falou: mas eu recebi a virtude. Eu estava em Atos 2, línguas de fogo foram vistas sobre a minha cabeça. Eu fiquei esperando, o Senhor desceu sobre mim. Então dentro de mim tem energia. Se tem energia, eu vou repartir ela. A minha mão não cura, mas a que está dentro da minha mão cura. Pedro tomou, quando Pedro toca nele, a glória que estava em Pedro entrou dentro do rapaz, visitou o DNA dele, visitou o genoma dele, que é um mapa genético que o homem tem. Entrou pela carne, foi nas pernas que estavam murchas e fez brotar carne, destravou os nervos, fez os ossos se direitarem. E o homem que nunca ficou em pé começou a saltar e pular. O que foi que aconteceu com ele? A energia que estava em Pedro, que nós chamamos de unção. Nós colocamos umas palavras bonitas: unção e glória. Tenta definir unção e glória, não tem. A única palavra que tem é essa: energia. Chame uma amiga sua que veio num culto, você já deve ter falado, e ela falou assim: nossa, vocês têm uma energia, né, que arrepia a gente. É esta glória, é esta unção, é esta energia que o crente pentecostal tem. E detalhe, ele pode repartir com as pessoas. A virtude que estava em Pedro, quando Pedro tocou nele, entrou dentro dele. Fica sentadinho, olha o que eu vou te contar. No Novo Testamento tem um outro versículo que fala de virtude. As mulheres amam o texto. Uma mulher do fluxo de sangue. Lembra da história? Ela entrou no meio de uma multidão. Ela foi para ver Jesus, encontrar Jesus, abraçar Jesus, implorar um milagre. Só que Jesus era cercado por uma multidão, era um empurra que ninguém se dava conta. Aí a Bíblia diz que a mulher tocou aonde? Na orla dos vestidos de Jesus. Vocês sabem o que é orla? Orla é aqui no rodapé. Aqui está a orla. Se a mulher está em pé, no meio de uma multidão que está em pé, como é que ela tocou a orla? Pergunte para mim, como, pastor? Essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela não podia andar na rua. Ela tinha um problema de... faltava glóbulos vermelhos nela. Uma pessoa que tem falta de sangue, anêmica, ela tinha uma anemia profunda. Ela usou toda a energia que ela tinha para chegar perto de Jesus. E quando ela chegou perto de Jesus, a glicose dela foi a 0. A mulher vai desmaiar. E quando ela está desmaiando, ela usa o restinho de energia que tem e estica o dedo. E ela cai no meio da multidão e encosta o dedo na roupa de Jesus. Ela não colocou a mão nele, ela não agarrou ele. Ela tocou na roupa de Jesus. Quando ela tocou na roupa de Jesus, Jesus parou e disse: quem me tocou?
Ó, tem um monte de gente colocando a mão nele aqui, apertando ele. Pedro está aqui, Pedro olha e diz: Senhor, as multidões te apertam e te oprimem. E tu dizes: quem é que te tocou? Jesus disse: alguém tocou na minha virtude. Alguém me tocou com fome, com fé. Alguém me tocou com coragem. A pessoa que me tocou, ela absorveu a minha energia. Quando ela tocou, o que tinha em mim entrou dentro dela. E a mulher não tocou as pernas de Jesus, nem os pés, nem a mão, nem o braço. Ela tocou a roupa de Jesus. Aqui eu aprendo outra coisa. Pergunte o quê? A roupa do crente carrega isso. É só você ler a história do apóstolo São Paulo. Paulo enviava a roupa dele para colocar sobre os doentes. No meio do caminho passavam os endemoniados. Não era para expulsar demônio. Os demônios fugiam da roupa dele. Meu Deus, estou todo arrepiado. Os demônios fugiam da roupa do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a virtude que estava nele passou para a roupa. A virtude que estava em Pedro passou para o paralítico. A virtude que estava em Jesus entrou no corpo da mulher e a mulher foi curada. Jesus quer te dar nessa noite uma virtude tão grande, tão poderosa, que você nunca mais será a mesma pessoa. Eu só queria saber se alguém ainda acredita nessas maluquices. Então dá mais um grito para acordar a cidade de Crato inteira. Eu acredito que o nosso culto começa no Crato, mas ele pode terminar nas regiões celestiais. De que forma? Lembra que eu disse dos mundos paralelos? Mundo dos homens, mundo do diabo, mundo de Deus. De vez em quando esses mundos se colidem. De vez em quando esses mundos se encontram. Por exemplo, quando o espírito do homem se entrega ao espírito do diabo em um pacto de sangue, feito em uma encruzilhada, ou em uma casa abandonada, e a pessoa se sujeita a tudo aquilo que o diabo pede, começa raspando a cabeça, empreende um jejum, e a pessoa começa a apanhar de ninguém, espíritos a espancam. Tem um livro do bispo Edir Macedo chamado Caboclos, Guias e Orixás, Deuses ou Demônios. Se você nunca leu, leia. Ele foi proibido nas livrarias, mas tem na internet. Uma feiticeira contou para o bispo como acontecia. Então ele fez uma pesquisa. Então ele tem ali como começa a vida de um ser humano que de repente resolve falar para alguém que ela está ouvindo vozes, para onde ela é arrastada e o que cobram dela para ela ter o seu espírito treinado. E aí nasce um babalorixá, um pai de chiqueiro. A pessoa vai raspar a cabeça, a pessoa vai ficar dias em jejum, ela vai receber espíritos, ela vai apanhar, vão aparecer cortes nas costas dela, tem fotos disso. Aí pega um pó de osso de morto de cemitério chamado ebó ou obá e jogam, cicatriza na hora, instantâneo. Aí essa pessoa passa 30 dias em jejum, o jejum dela é quebrado, ela comendo carne em estado de putrefação, tirado de gente morta de cemitério. Ela bebe sangue de animais, e ela termina tomando um banho em fezes e urina de animais. Porque o diabo faz isso para roubar toda a dignidade da pessoa, e a pessoa dizer: eu estou contigo até as últimas consequências. Resultado, nasce um feiticeiro. Feiticeiros têm poder. Eles não têm todo o poder, mas eles têm algum tipo de poder, porque o diabo tem algum tipo de poder. Quando o espírito do homem se une ao espírito do diabo, nasce um feiticeiro. Mas quando o espírito do homem se encontra com o espírito de Deus, aí nasce um Adão dos santos. Aí nasce o Marco Feliciano, que eu não tenho os dons de revelação dele, mas tem uma graça para pregar que é única. Aí nasce um Roberto Marinho. Quantos tocam teclados? 1 bilhão no mundo, mas ninguém toca igual ele. Porque o Espírito de Deus se apossa de você e juntos vocês fazem história. Agora a diferença é muito grande, porque Deus não exige que você raspe a cabeça. Deus não exige que você vá a um cemitério meia-noite. Deus não exige que você tome banho em sangue de animais.
Ele só pede para num culto como esse você adorá-lo. Ele só pede para que num culto como esse você esqueça o seu anel de formatura, esqueça a sua grande empresa, o seu carro importado. Ele só espera que você, de olhos fechados, diga: se é verdade eu quero, se é verdade eu quero, se existe o batismo eu quero, se existe a profecia eu quero, se tem o dom da revelação eu quero, eu quero tudo o que é possível. Deus nesta noite quer transformar este ambiente num ambiente carregado de uma graça, de uma unção tão grande, que homens e mulheres, quando este culto terminar e voltarem para suas casas, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você viu um passarinho verde? Você está estranho. Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que desceu ontem à noite, mano. Foi a presença do Espírito Santo. Alguém está sentindo ele aqui? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí você pode ser testemunha. Como assim? É você chegar numa pessoa e dizer assim: Jesus cura, eu sou testemunha. Jesus salva, eu sou testemunha. Jesus revela, eu sou testemunha. Jesus dá línguas estranhas e dá interpretação de línguas, eu sou testemunha. Jesus tem dom de operação de maravilhas, Ele tem dom de discernir os espíritos, Ele tem a palavra da profecia. O Senhor tem 9 dons sobrenaturais para entregar a você nessa noite. Mas Ele só pode dar se você se abrir e acreditar. Eu era garoto, cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café para ajudar minha mãe a sustentar uma casa com 12 pessoas dentro de 2 cômodos. A minha casa era um problema. Pinico e panela era uma confusão. Às vezes a panela estava debaixo da cama, o pinico em cima do fogão. Muita pobreza, pobreza extrema. Eu não tenho o nome do meu pai nos documentos de nascimento. Sou o famoso filho bastardo. E minha mãezinha, Jesus recolheu ela esse ano em fevereiro e foi para o céu sem saber ler nem escrever. Quando eu conto isso, as pessoas ficam chocadas, dizem: mas não combina. Essa pobreza, essa vida era sua mesmo, pastor? Sim, era minha. E o que foi que aconteceu? Eu me converti numa Assembleia de Deus. Mas não era qualquer uma, era uma Assembleia de Deus poderosa. Não tinham grandes pregadores, nem grandes teólogos, nem grandes cantores. Era um pandeiro, uma sanfona e um violão velho, que o músico só sabia tocar a primeira, a segunda e terceira de dó. Todos os hinos eram tocados do mesmo jeito. O que ia pregar para nós, Adão? Não sabia ler. Aí eu amava. Eu era menino não presta muito. E eu ia lá no culto só para ver aquele velho e falar assim: vamos ler aqui no livro de Êxodo, no livro de Genésio. Um dia ele se empolgou e disse: vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Levantou a irmã Maria e disse: ô irmão Ovídio, que profeta é essa? Não tem na Bíblia não. Ele disse: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. O velho lia Joana. Esse velho não falava nada com coisa nenhuma. Mas quando ele estava terminando, ele era grandão, era um negro de 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis. A barriga, a curva da prosperidade. Presbítero assembleiano tem que ser, né? Cemitério de frango, né? Costumávamos dizer que o presbítero assembleiano, aquele que é raiz, ele já carregava um púlpito embutido, né? Deixava a Bíblia aqui em cima da barriga, né? Lá estava aquele velho. Ele tirava aquele óculos do rosto. O óculos dele só tinha uma perna, ficava trançada no rosto assim. E ele levantava aquela mão gigante para o céu e dizia assim: eu não sei falar bonito, mas sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele batiza com o Espírito Santo. Terceiro é que ele vai voltar nessa terra para me arrebatar. E quarto, ele ainda salva as almas que querem um toque da sua presença. Aquilo enchia o ambiente com uma graça, porque ele carregava uma unção com ele.
Tem pessoas que carregam uma virtude com elas. Você já percebeu isso? Quantas vezes você no culto viu 10 cantores em cultos diferentes cantarem a mesma música? O cantor canta, você fala, meu Deus, dá vontade de aplaudir de tão afinado que é. É lindo, enche a cabeça da gente. Aí no outro culto vai alguém cantar a mesma música, a pessoa desafina tudo, mas vai dando uns arrepios na gente. Aí você fala, como pode? Porque a essência não está na letra, está no vaso que interpreta a letra. É por isso que muitas pessoas tentam às vezes pregar as pregações que eu prego e falam, por que não acontece o que acontece com o senhor? Eu digo, porque a unção que Jesus me deu é uma, e a sua é outra. A virtude que está em mim é uma, porque eu carrego esta virtude. Eu treino essa virtude há 40 anos. Há 40 anos pregando em quase 100 países do mundo, em mais de 4.700 cidades do Brasil, todos os dias praticamente. Se eu não tiver a graça, quem que vai ter? Porque é um treino. A prática leva à perfeição. O problema é que com o passar do tempo você foi se esfriando, foi se acomodando, foi ficando paralisado desse jeito aí, deu uma recalchutada na aparência, não é errado. O problema é que ao mexer na embalagem, você mexeu no conteúdo também. É sério, você está muito bonita, moderna, mas por dentro ficou moderno também. O ser humano não pode abandonar as suas raízes. Você não pode perder a sua identidade. A minha identidade é ser um pentecostal raiz. E não importa se eu estou lá no Senado, na Câmara Federal, se eu estou falando com o presidente da República, se eu estou me comunicando em espanhol, em inglês ou em português. Não, isso não interfere naquilo que está dentro de mim. Porque eu não sou só carne e não sou só emoção, eu sou espírito. E quando o homem morrer, Salomão diz, Eclesiastes 12:7, o pó, a matéria, volta à matéria, mas o espírito retorna a Deus. Por isso no culto temos que treinar, temos que acreditar, e temos principalmente que buscar. Se você não acreditar que a sua fé é diferente, se você não acreditar que Deus ainda tem coisas grandes para te dar, os cultos serão para você um teatro, onde quando você gosta você aplaude, quando não gosta você vai, é com direito a levantar e sair no meio do culto e ir embora. Se você não vier em busca de algo profundo, o culto vai ser para você aquilo que é um filme no cinema. Você vai para o cinema, escolhe o filme que quer assistir, pega a pipoca e assiste. Aqui não é um cinema, aqui não é um teatro, aqui ainda é Betel. Faz tempo que você não ouviu isso, né? Vou falar de novo. Aqui ainda é Betel. O que tem em Betel, pastor? Pode ser até um travesseiro de pedra, mas uma escada do céu desce. É lugar de visão, é lugar de encontro com o sobrenatural, é lugar de anjos. Aqui ainda é Betel. Tem alguém que acredita nisso? Fica de pé comigo, só quem acredita em virtude. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite. Só para quem está cansado de navegar em córregos. Só para quem está cansado de navegar em lagos. Eu queria convidar quem quer nessa noite fazer uma viagem comigo para o meio do oceano. Ezequiel está na beira do rio e um anjo mede 1000 côvados, 500 metros. E lá vai o profeta com água pelos pés, todo sorridente. Já molhei meus pés, saí do seco. Quando ele olha para frente, o anjo está lá na frente. Ezequiel, é mais profundo, mais 500 metros. Ezequiel disse, agora era uma água que me davam pelos joelhos. Ele diz, agora eu já estou possuído, porque quem tem água pelo joelho não consegue nem andar direito. Aí o anjo olha e diz assim, Ezequiel, é mais profundo. Ele vê mais 500 metros e ele tem água pelos lombos. Aí quem tem água pelos lombos é obrigado a ficar assim, ó, na ponta do pé. A pessoa não consegue mais se mover. São as ondas que levam ela para cá ou para lá. Aí ele diz, agora eu estou possuído. Aí o anjo diz para ele, é mais profundo, Ezequiel. Aí Ezequiel diz, e era um rio de águas tão profundas que eu não tinha como andar.
Eu tive que mergulhar. Rio que eu tinha que atravessar a nado. Conhecer Jesus na fé pentecostal é assim. Você tem a primeira experiência com água pelos pés. Já deu glória a Deus, sentiu uns arrepios. Mas isso não é nada comparado ao que Deus tem. Aí Deus te chama mais profundo. Aí você tem água pelos joelhos. Sua oração fica intensa e Jesus começa a operar quando você ora. Aí alguém diz, tem mais. Aí você vai para dentro do rio, tem água pelos lombos. Você, agora eu estou possuído, agora eu já sou batizado com o Espírito Santo e falo em línguas. Aí Deus olha para você e diz, vem mais profundo. Só que agora dá medo. Pergunte por quê? Não dá para enxergar o fundo do rio. Não dá para saber o que tem lá dentro. Enquanto você tem segurança, vai andando, você vai até onde pode. Daqui para lá eu não vou porque eu não sei o que tem lá. Aí entra a fé. Você quer ver aquilo que ninguém viu? Quer ouvir aquilo que ninguém ouviu? Quer sentir aquilo que ninguém sentiu? Então você tem que entrar dentro do rio. Fecha os olhos. Eu quero convidar pentecostais que gostariam de ser instrumentos de Deus, que gostariam que as suas mãos curassem os enfermos, que os seus pés tomassem posse de terrenos que eram dominados pelo diabo, de homens e mulheres que querem receber o dom da profecia, que querem receber o dom de interpretação de línguas, que querem receber o dom de discernimento de espíritos, que querem receber o dom do conhecimento, da sabedoria. Vem, mas venha mais perto, chegue mais perto de mim. Olha, para cada 5 mulheres que vem um homem. Os homens são medrosos. Isso. Aleluia. Vem. Mas vem desprovido de orgulho. Vem com o coração aberto. Vem com o coração de um novo convertido. O novo convertido que você fala para ele, ele acredita. Você fala, Jesus está ali, ele vai procurar Jesus ali. É isso. Olhe para mim. Meu último ensinamento. Eu só posso trazer vocês até aqui. Daqui até o Santo dos Santos é com você. É o seu desejo, é a sua oração, é o seu grito, é a sua inspiração, é o seu fervor, é a sua gana, vontade de receber. Nós vamos fechar os olhos. Você vai pegar na mão de alguém que está do seu lado, porque todos aqui querem a mesma coisa que você. Isso. E você que ficou aí atrás, já tem tudo? Já tem todos os dons do Espírito Santo? Já é um crente possuído pela presença de Deus? Por isso não veio à frente? Não, pastor, eu estou satisfeito com a minha fé. Então eu respeito ela. Mas já que você ficou, por favor, então feche os olhos e entre conosco nesta oração. Senhor, transforme este ambiente num grande oceano. E como nos ensinaram os nossos velhos pais, nos ajude a navegar no oceano do Espírito. Na medida que o pastor Roberto estiver cantando, abre o céu sobre Crato, que o mundo de Deus venha colidir com o mundo dos homens, e profetas, visionários, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas sejam levantados em nome de Jesus. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Isso!
Pede, grita e recebe. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe variedade de línguas estranhas. Recebe a interpretação de línguas estranhas. Recebe a palavra do conhecimento. Recebe a palavra da sabedoria. Recebe o dom da fé. Recebe o dom de operação de maravilhas. Recebe os dons de curar os enfermos. Agora, agora, agora. Canta, Roberto. Que desce como fogo. Iramacando, Ralabaxaraba. Vem como em Pentecoste. Ah! E enche-me de novo. Espírito do Deus vivo, desce sobre este lugar. Jesus está arrebatando pessoas. Pessoas estão falando em novas línguas. Recebe, recebe, recebe virtude. Recebe virtude nos pés, nas mãos, nos lábios, nos olhos, nos ouvidos. Agora, agora, agora. Espírito, Espírito, Oh, que desce como fogo. Riamasui, Candaralabaxarabacarabas. Vem como em Pentecoste. E há de ser que descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e recebereis poder para serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Recebe esta virtude, recebe esta graça. Senhor, renova o púlpito, renova os meus companheiros do altar, renova os cantores, os pregadores. Outra vez a chama em nós, acende outra vez, aviva outra vez, aviva outra vez. A chama em nós, Acende a chama. acende outra vez, acende outra vez, oh, acende outra vez. Assopra sobre nós. Em nós, aviva outra vez, aviva, aviva, Ramasui, e Candaralabaxarabacarabas. batiza com fogo, reacende tua chama em mim, me batiza com fogo, reacende, oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Recebe esta Vem autoridade. como em Pentecoste E e enche-me de novo. Uiai sui andre belecandoroas. Terloin telomandre belessuri di candaralabaxarabagarabas. Radagai andre belecaralas turgi andre belesnodi marabase. Rabash narakiatorias niribicaralabacoe mandaralabaharabas. Biramasui catoroma shirateria calabas. Aviva esta geração de novo e mostra que o céu ainda é real. Levante a mão direita para o céu comigo e diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra o meu ministério, que roubaram a santidade, que roubaram o fogo do Pentecoste, que roubaram os dons do Espírito Santo, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês.
E depois que pisarmos em cima, você vai abraçar duas pessoas, porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra, está ligado no céu. E você vai abraçar alguém e vai dizer: a virtude do Altíssimo está sobre a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta noite. 2,5, o Crato será chamado de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace duas pessoas. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, e ele vem me buscar. Canta, Crato. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Pela última vez, bem forte. O coral mais lindo do Crato. Aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será num piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga, estufe o peito e olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga: você entendeu? A virtude está sobre você. Você vai voltar para sua casa transformado. Vai acontecer um avivamento lá na rua onde você mora. Jesus está expulsando Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Não vai sobrar demônio no Crato nem para fazer mandinga mais. O nome do nosso Deus ainda é Jeová Jiré. Diga para o seu irmão: Jeová Jiré. Incline a cabeça mais uma vez. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Ele está aqui. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não
estou sozinho. E aí? Tu estás comigo. Quero ouvir bem forte. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio. Solta a voz. Vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. temer por quê? Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalha. seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Para encerrar, você poderia estar em qualquer lugar, mas Jesus te trouxe para cá. É sinal que Ele quer se revelar para você numa sarça ardente. Você crê nisso? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, Mas tua glória me atraiu, a virtude. tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Sobe, vai! Atraídos pela
não se consumiu. E a voz que saiu um belo dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu um belo dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Com a força desse louvor, meu Pai, eu abençoo o seu povo com uma noite de revelações, com uma noite que transformará a história deles, e que a virtude do Altíssimo os envolva. Que o Senhor traga de volta os filhos que estão nas drogas, que antes do Natal, aquele moço, aquele homem, aquele menino, esteja na sua casa te adorando. Aquela moça que se afastou e hoje está nas penumbras, perdidas, que ela venha para sua casa e se transforme numa missionária. Que os ministérios aqui sejam renovados, que as igrejas cresçam a 100 por 1, e que Crato comece a exportar a unção pentecostal do avivamento. Que a virtude do Altíssimo esteja sobre todos, e que o Senhor termine este culto conosco, fazendo cair sobre nós uma chuva de poder, uma chuva que vai trazer sobre nós um renovo mais uma vez. O Senhor ainda tem milagres sobre nós. Uma chuva diferente agora está se formando no céu, um temporal de bênçãos e poder. Treine o seu espírito. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Fale em línguas. Enche esta casa com línguas. 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer enfermidades desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer, e é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Canta, Crato! Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Esse lado tem aqui no meio, fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, inundando os rios. Vindo do hino, deixa eu ouvir as vozes, vai. Desse lado tem. Aqui no meio, pelo santo nome de. Militantes missionários vão avante, a serviço